odontologia equestre está cada vez mais presente no mundo dos veterinários. Isso porque proprietários e criadores perceberam a importância de se fazer os dentes dos cavalos, que isso estava diretamente relacionado não só com a saúde e o bem-estar do animal, mas também com a performance do cavalo atleta. Por isso, o Horse Talks de hoje veio acompanhar o dia a dia de um veterinário odonto. Dr. Christian, muito obrigado por parar um pouquinho do seu tempo. Hoje é um dia bastante cheio, né? Você tem praticamente 9 cavalos para atender e veio tirar umas dúvidas do Horse Talks sobre a odontologia equina. Para a gente começar, eu queria saber que informação que você tem que ter para atender um cavalo na parte odonto. Hoje em dia, o profissional para mexer no cavalo, na parte de odontologia equina, ele é obrigado a ser um veterinário formado. E a recomendação é que após a graduação ele faça um curso ou uma especialização para ele poder ter um conhecimento pelo menos básico para mexer na boca de um cavalo. E qual é a frequência que um cavalo vai ao veterinário? A gente recomenda hoje os cavalos mais novos irem de 6 em 6 meses, fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses. E a partir dos 5 anos a gente sugere que os cavalos visitem pelo menos uma vez ao ano, né, que tem um profissional adequado que uma vez ao ano faça essa manutenção na boca dos cavalos. E essa manutenção, você já chama o veterinário odonto para poder já mexer ou existe uma pré-avaliação? É muito subjetivo, na verdade. Existem as situações onde o cavalo demonstra algum tipo de dor ou algum tipo de incômodo, e aí as pessoas chamam os dentistas para poder fazer uma avaliação, ou existe apenas aqueles proprietários ou os veterinários que pedem uma avaliação prévia, onde a gente pode puxar a língua para um lado para o outro, sem sedar e olhar se tem algum tipo de incômodo na boca, se as pontas de esmalte já estão aparecendo. Se não for possível, aí a gente tem que sedar o animal e fazer uma avaliação mais detalhada. E como que você percebe que o cavalo está com algum incômodo na boca, né? Para o cavaleiro que está nos assistindo, como que ele pode identificar isso? Existem alguns indícios que os cavalos nos mostram que pode ter algum problema, algum incômodo vindo da boca. Então, a gente pode ter alguns problemas, algumas alterações de comportamento. Então, sejam elas um animal ficar um pouquinho mais agressivo, o animal ficar arredio para colocar o cabresto, o animal ficar arredio com outros cavalos, o animal ficar com um comportamento diferente na alimentação, ou seja, ele pode demorar mais para comer, ele pode começar a jogar essa ração de uma maneira irregular para fora da boca, ele pode começar a deixar a ração, ou seja, tem alguns indícios aí que podem demonstrar que o animal tem algum tipo de problema na boca. E depois que você agenda, né, a sua visita, na verdade eu vi que no seu carro você traz toda a aparelhagem, né, e passa praticamente o dia atendendo os cavalos no mesmo local para poder render mais o seu trabalho. No dia da visita, né, que você vem ver os cavalos, o que é preciso de pré-avaliação? Na verdade a gente brinca que o nosso consultório é o carro mesmo, então a gente leva tudo que é necessário, às vezes até com substitutos, ou seja, a gente tem material que se por acaso quebrar campo a gente consegue de alguma maneira terminar esse procedimento, né? O que a gente pede na verdade para deixar o animal em jejum, para ter uma segurança na sedação, né, para minimizar ao máximo o risco de cólicas, e na propriedade a gente precisaria só de eletricidade, o resto a gente tem tudo no carro. E o veterinário particular do cavalo, ele tem que acompanhar o procedimento ou não é necessário? Sempre é bom ter o acompanhamento do veterinário, né, até para poder trocar ideia, para a gente discutir o caso, para ver o que fez. Mas se por acaso ele não puder estar junto, a gente também a gente consegue documentar tudo o que é feito, a gente faz um relatório digital depois de tudo que a gente mexeu, como estava antes, como estava depois, então a gente também consegue passar uma boa ideia e um bom posicionamento de como estava essa boca e como ficou. E quais são os problemas mais comuns que você encontra na boca de um cavalo? Roberto, a gente brinca que o carro-chefe são as pontas de esmalte.
O cavalo ele tem uma característica diferente dos outros animais. Ele tem um dente comprido, né? Falando de uma maneira bem leiga, ele tem um dente comprido, então a gente tem uma parte chamada coroa clínica, que é o que a gente vê pela boca, só que a gente tem uma coroa de reserva longa, né? Então um animal jovem tem um dente aí de uns 10, 11 centímetros e esse dente vai erupcionando a vida toda. O animal ele precisa mastigar 16, 18 horas por dia para manter essa alimentação, para manter essa saúde bucal perfeita, né? Então se a gente vê um animal solto na natureza, a gente vai perceber que o dia inteiro ele fica mastigando, ele fica com a cabeça baixa mastigando. Então se a gente pensar que um animal domesticado ele foi colocado na baia, né? A gente oferece ração, concentrado, volumoso, o tempo de mastigação que ele tem não chega a 4, 5 horas, então a gente tem um gap muito grande de 18 horas, 16, 18 horas, que era o que ele precisaria mastigar. Então essas pontas de esmalte nada mais são do que o crescimento do dentário e que o animal não conseguiu desgastar na alimentação. Então isso é o carro-chefe, mas a gente tem outros problemas, temos fratura, temos bolsa periodontal, temos outras coisas que podem complicar. Mas com certeza o carro-chefe são as pontas de esmalte que incomodam demais o animal, tanto no trabalho quanto na mastigação. E o dente do cavalo, a gente leu que ele está em constante crescimento. Isso é verdade? É mito ou fato? Isso, é isso mesmo. Como eu disse para vocês, o crescimento dentário do cavalo é de 4 a 5 milímetros por ano. Então esse crescimento é bem mais exacerbado que em outras espécies e por isso que ele tem tantos problemas na boca também. E doutor, uma pergunta bem tradicional e clichê é: cavalos dados, se olha ou não os dentes? Isso é um ditado comum, né, antigo. Com certeza eu olho os cavalos dados, os cavalos andosos, a gente tem que olhar o dente de todos os cavalos, com certeza. A saúde bucal e o bem-estar do animal é muito importante, então precisa olhar sim, com certeza. E os cavalos atletas costumam ter essa fratura que você falou de dente. Para toda fratura tem que acontecer uma extração, acontece uma cirurgia ou é um protocolo mais simples? Hoje em dia as fraturas têm se tornado cada vez mais comuns, não são todas as fraturas que a gente extrai, mesmo porque a extração de um alimento dentário é bem complexa. Então hoje em dia o que a gente tem feito é a gente radiografa esse dente, se for possível acompanhar ele sem extração. É sempre a primeira opção, um tratamento mais conservador, mas se a gente vê que esse dente está piorando, que vai causar algum prejuízo para esse cavalo, aí com certeza o procedimento cirúrgico será necessário. E no dia que esse cavalo vem fazer uma visita, independente se ele tem que fazer uma extração ou só uma avaliação, você falou que tem que sedar, né? Para ser mais amplo sua vistoria. Esse cavalo pode trabalhar no dia ou não? Ele pode trabalhar antes da sedação, mas depois da sedação não é aconselhável trabalhar não. Ele pode até ser solto, ele pode ser solto no piquete, mas o trabalho montado não é indicado. A sedação ela é necessária, primeiro para a gente poder trabalhar com segurança, abrir a boca desse animal, poder com uma lâmpada de cabeça, com um fotógrafo, a gente examinar tudo o que está acontecendo, fazer um exame bem minucioso para ver quais são os problemas, se tem alguma coisa a mais que pode estar atrapalhando sem ser as pontas dentárias, as pontas de esmalte, né? E também para a gente poder trabalhar com segurança. A gente trabalha sentado na frente do animal, então a sedação é fundamental para o nosso trabalho. Quando o cavalo chega na baia, eu vi que você tira o cabresto dele e coloca um outro tipo de cabresto. Que cabresto é esse que você usa? Isso, após a sedação, a gente coloca um abridor de boca. Então é um aparelho, um espéculo, onde o cavalo fica com a boca aberta e a gente consegue trabalhar com bastante segurança, colocando a mão, colocando as máquinas dentro da boca, de uma maneira segura. Então a sedação também ajuda para que a gente possa trabalhar de uma maneira confiável e segura. E mais ou menos quanto tempo leva cada cavalo sendo atendido? Desde que o cavalo chegue na baia até a hora que a gente faça a sedação, até a hora que a gente reverta esse animal, em torno de uns 40 minutos. Tratamento completo em torno de uns 40 minutos. E tem problemas mais simples, tirando fratura, o cavalo também tem tipo cárie e que tem que ser tratado ou não? Todos os problemas nos dentes são mais complexos?
Não, existem alguns indícios mais leves, mas existem também as cáries, existem as fraturas, doenças periodontais, existem as doenças um pouquinho mais graves também. Mas a gente tem coisas mais leves sim, que são procedimentos rotineiros, como extração de dente de lobo, ou de repente até a retirada dessas pontas de esmalte, que são procedimentos mais simples e mais rotineiros. Você veio falar de dente de lobo, né? Muita gente teme o dente de lobo. Explica um pouco pra gente o que é o dente. O dente do lobo é um dente vestigial, ou seja, ele tem um tamanho muito menor comparado ao tamanho natural do cavalo, e ele fica posicionado num lugar muito ingrato, então ele fica na face rostral, na frente do segundo premolar, ou seja, ele fica localizado exatamente onde vai o bridão na boca do cavalo. Então é um dente pequeno que fica em contato íntimo com o bridão, e isso causa um incômodo muito grande no cavalo. Esse dente aparece com 6 meses de idade no animal, então quando esse animal vai ser domado ele já tem esse dente, e esse contato do bridão com esse dente do lobo ele incomoda demais. Na literatura ele cita que o contato do bridão com esse dente do lobo, esse primeiro premolar, ele causa como se fosse um choque. Então o animal fica incomodado como se fosse realmente um choque, esse atrito do bridão. Então toda vez que a gente encontra um dente do lobo na boca do animal, a gente faz essa extração. Uma vez tirado o dente do lobo, não vai mais ter nenhum tipo de problema. Existe alguma diferença entre os dentes de uma égua e de um cavalo? Existe sim. Os caninos só existem na boca dos machos. Era um dente que era usado antigamente para defender território, para brigar por fêmea. Então é um dente que não tem muita função na mastigação ou na boca do animal, e só os machos possuem esses dentes. Algumas fêmeas possuem os caninos, mas bem pequenos, não do mesmo tamanho dos machos. E para a gente finalizar, conta um pouco, você falou que não basta ser veterinário, você tem que se aperfeiçoar na área de odonto, né? Existem congressos para isso? Você tem contato com veterinários de outros países? E a fazer os dentes dos cavalos lá fora também é tradicional como aqui no Brasil? A especialidade de odontologia equina, ela já fora, na Europa e nos Estados Unidos, ela é já bem difundida. No Brasil, a gente pode dizer que nos últimos 15 ou 20 anos que ela vem sendo mais estudada e vem aparecendo especialistas, né? Na Europa e nos Estados Unidos já é uma tradição muito grande mexer com dente. No Brasil, a ideologia de mexer na boca dos animais vem crescendo, vem cada vez ficando mais forte. Eu não tenho medo de errar dizendo que a especialidade de odontologia equina é a especialidade que mais cresce hoje em dia. Em termos de materiais, em termos de estudos também, no Brasil a gente tem agora uma gama muito grande de cursos, de profissionais que estão se mobilizando também para ensinar, isso é muito bom. A gente tem uma Associação Brasileira de Odontologia Equina também, que vem disseminando bastante conhecimento muito específico de alto padrão, isso é muito bacana. Mas também, como toda especialidade que cresce, a gente vê também a chegada de profissionais que não estudam, que não se dedicam, então isso também é ruim. Então a dica que eu daria para veterinários que querem mexer com a parte da odontologia é estudar, se especialize, porque para a gente poder fazer o melhor para os cavalos. Doutor, eu queria te agradecer, por você ter separado um pouquinho do seu tempo para explicar um pouco dessa parte da odontologia equina para a gente, e falar para vocês que estão nos assistindo, agradecer primeiro pela presença de vocês, e que semana que vem a gente tem um outro tema bastante relevante para o nosso esporte. Até a próxima!